Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken, eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E na aula de hoje, nós vamos aprender o uso ou as palavras com a palavra lao. Em mandarim, nós temos muitas palavras que a gente consegue juntar como se fosse uma espécie de peças de Lego. Então, você vai ver hoje algumas palavras que têm a lao junto, tá legal? Para quem não sabe, lao significa velho. Só que esse velho não é o velho de velho usado, tá? Não é o de depreciado. Aqui a gente está falando de tempo, né? Que é o tempo passado, tá bom? Então, é na ideia de antigo, beleza? Bom, então vamos começar com a primeira palavra que é lao pan. Lao pan. Pan, né, significa tábua. E lao significa velho. Uma tábua velha, né? É até engraçado a gente pensar ele de forma separada. Mas uma tábua velha simboliza chefe. Isso mesmo. A palavra chefe em mandarim é lao pan, que separadamente significa tábua velha. Isso quer dizer o quê? O conceito de tábua é a ideia de uma mesa, por exemplo. Então ele está ali para sustentar algo em cima dela. Então essa é a grande ideia da pessoa que criou essa palavra lá no comecinho. E o Lao por causa da experiência, tá? Não quer dizer que todo chefe é velho, mas que ele precisa ter experiência para chefiar. Essa é a ideia, tá bom? Depois nós temos a palavra Lao Gong. Gong, Gong sozinho, ele significa macho, né? Então nós estamos falando de macho ou fêmea, né? Como espécie de animais mesmo, tá? Então, o macho velho é uma forma de dizer marido, tá? Então, é engraçado também, né, você pensar dessa maneira, né? Mas eu quero dizer para você que esta palavra ela é uma palavra bem informal. Então, em situações formais, você não vai utilizar 老公, você vai utilizar, por exemplo, a palavra 先生. 先生é marido, esposo, né? 老公é mais tipo em situações onde você está com seus amigos, ou com sua família, ou mesmo com seu próprio marido, você pode chamar ele de 老公, né? O que é muito comum, né? Eu vejo que aqui no Brasil as pessoas chamam o marido ou esposa através do nome direto, né? Ou então com palavras como se fosse amor, né? Ou dos derivados, né? Mas em mandarim, né, na China, né, geralmente, culturalmente falando, existe uma ideia de chamar o esposo ou esposa, né? No caso, a gente vê esposa, a gente vê daqui a pouco, mas o esposo de Lao Gong, então, seria o macho velho, né? Meu macho velho. Mais ou menos essa ideia, tá legal? Bom, do contrário, né? Nós temos, né, por outro lado, o Lao Po. Po significa o quê? Po sozinho significa tia ou senhora, né? Então, uma senhora velha, né? Então, da mesma maneira que a gente tem um macho velho, nós temos a senhora velha. Que simboliza, né, a esposa, claro, de uma forma informal, né? Ah, se você for uma pessoa que sabe inglês, provavelmente você já deve ter ouvido, né? Ou se não também, enfim, do termo chamado old lady, né? Algumas situações, né? O que eu já vi falar, que chama old lady relacionado à esposa, né? Como se fosse a velha senhora que tem que ser mais respeitada, aquela que tem autoridade máxima em casa, né? Toda essa ideia ali, ele embute junto, né? Então nós temos aqui o Laupo, que é muito parecido com old lady, com o inglês aí para quem sabe, tá bom? Bom, então, Laopon, então, é esposa. Lembrando que Laocon e Laopon, essas duas palavras, elas são informais, tá bom? Então, você tem que escolher um tempo certo, uma situação certa, contexto certo, para você poder usar, beleza? Bom, seguindo aqui, nós temos aqui Lao Shi, Lao Shi, né? Shi significa mestre, e o Lao é velho. Então, o mestre velho. O mestre velho, ele simboliza professor ou professora, tanto faz. Tanto homem quanto mulher, a gente pode utilizar a palavra Lao Shi. Essa aqui é uma ideia de que antigamente, né, os professores eles tinham que ser um pouco mais velhos. Por quê? Não por causa da idade, mas por causa da experiência, por causa da sabedoria. Então, a gente tem sempre uma ideia de que uma pessoa com
mais vida, possui mais experiências. Logo, ele seria um bom professor. Ele poderia ser chamado de Lao Shi. Claro que isso daqui estamos falando de milhares de anos atrás. Então, naquela época, tinha-se esse conceito. Hoje, claro que não temos mais, a gente não carrega mais esse tipo de crença, né? Ou então eu estaria lascado, não é mesmo? Então, no caso, Lao Shi permanece até hoje. Então, eu sou Lao Shi, né? Então, qualquer pessoa que estiver exercendo a função de professor, ele é chamado de Lao Shi, independente da idade, tá legal? Bom, e se você está gostando desse vídeo, já deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal, que você ajuda muito o Lao Shi aqui, beleza? Bom, seguindo, nós temos aqui Lao Zhen, Lao Zhen, tá? Muita gente tem essa dificuldade de pronúncia com a palavra Zhen, né? Zhen. Esse R, ele é esse som de Z, Z, Z. Você junta os dentes, coloca a língua enrolada atrás dos dentes e você vai tipo meio que empurrar um ar pela sua garganta, saindo desse som. Z. É mais difícil você falar o R sozinho. Por isso que é mais fácil você colocar uma outra palavra, né, para complementar. Então a palavra Z mais an dá Zhen, Zhen, ok? Então, Lao Zhen, né? Isso é muito intuitivo, né? Então, Zhen é pessoa. Uma pessoa velha está dizendo o quê? Um idoso ou uma idosa, tá legal? Lao Zhen. Esse aqui não é uma forma informal, tá? Não é um xingamento nem nada. Lao Zhen significa idoso ou idosa, ok? Bom, depois nós temos a palavra Lao Shi. Lao Shi. O Shi significa real, verdadeiro, tá? Não tem a ver, né, com Lao Shi de professor, tá? Apesar de ser muito parecido a pronúncia, né? Não quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, tanto é que se você observar, né, se você voltar um pouquinho nesse vídeo aqui, você vai ver que o ideograma, ele é diferente, tá bom? Então aqui, Lao Shi significa o quê? Algo que é confiável, verdadeiro e que é velho ou antigo. Isso dá a ideia de honestidade, né? Então, quando você fala, né? Por que está associado com a palavra Lao, que simboliza velho, né? Porque a verdade, ela perpetua, né? No português eu aprendi uma frase chamada mentira tem pernas curtas, né? Por quê? Para você sustentar aquela mentira, você precisa criar outras mentiras que precisam criar outras mentiras e vai virando uma bola de neve de mentiras, né? E uma hora aquilo ali vai para água abaixo. Então, a verdade, ela perpetua, né? Então, existe uma ideia de que algo que é real, verdadeiro e que é velho, ou seja, que perpetua, que dura, é a ideia de honestidade em mandarim, tá bom? Bom, depois nós temos Lao Jia, Lao Jia. Jia significa lar ou casa, tá? Então, uma casa velha, uma casa caindo aos pedaços? Não. Lao Jia significa o terra natal, tá? Terra natal. Então, se você é de outro lugar, assim como eu, né? Seja de outro país, seja de outro estado ou de outra cidade mesmo, né? Quando você retorna para sua terra, né? A famosa terrinha, né? Que a gente fala com tanto carinho, você pode utilizar a palavra Lao Jia em mandarim. Depois nós temos a palavra Lao Shou. Lao Shou. Shou significa mão. Então, uma mão velha. O que é uma mão velha? Mão velha, gente, é uma mão experiente. Então, quando você fala Lao Shou, você está dizendo uma pessoa que é experiente. Geralmente está associado à profissão, né? Que são os contextos que é mais utilizado a palavra Lao Shou. Então, uma pessoa que é experiente, uma mão experiente, ela sabe fazer aquilo com mais facilidade. Ele carrega com ele sabedoria daquela função, ok? Então, Lao Shou é um profissional experiente. E nós temos Lao Wai. Lao Wai. Wai significa fora, tá? Então, alguém que é velho e fora, né? Esse daqui não tem tanto a ver com idade também, né? Você já percebe que nem sempre tem a ver com idade, né? Mas Lao Wai significa estrangeiro, tá? Só que ele é de uma forma informal, ele é mais uma expressão, né? Uma gíria. Eu diria que Lauai ele é uma expressão que assemelha muito com a palavra gringo ou gringa em português, né? Então, gringo e gringa é mais uma gíria.
em termos mais formais, a gente diria estrangeiro, né, em vez de gringo. Mas no dia a dia, a gente usa, dependendo do contexto, a palavra gringo. Da mesma maneira, então, em mandarim, a gente usa lauai. Então, para vocês, talvez eu seria um lauai, né? Porque eu não sou brasileiro. Então, eu sou lauai, ok? Então, lauai é alguém de fora. Alguns animais carregam a palavra lau também, mas sem ter um motivo de que é algo idoso ou algo que perpetua, enfim, não tem nada a ver. Simplesmente eles carregam a palavra lau dentro dele, ok? Então nós temos esse primeiro exemplo, a palavra lau hu. Lau hu. Lau hu significa tigre. Depois nós temos, seguindo nessa linha aqui, Lao Shu. Lao Shu. Lao Shu significa rato, tá? Então, toda espécie de rato a gente pode chamar de Lao Shu. E nós temos também Lao In. Lao In. Lao In significa gavião, ok? Então, esses são os 3 animais que carregam a palavra Lao consigo mesmo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta o que você achou e a gente se vê na próxima. 谢谢，再见。